Bom dia, meus amores! Tudo bem com vocês? Vamos dar início a mais uma semana de aula, tá bom? Bem, e para a nossa aula de hoje, eu reservei 2 momentozinhos para essas nossas atividades da segunda-feira, tá bom? Bem, então vamos dar, início à nossa aula. Espero que todos vocês estejam bem, tá? E como toda boa segunda-feira, início das nossas semanas de aula, temos a nossa aula de português, tá, pessoal? Então, eu já peço que vocês vão pegando os livrinhos de vocês e façam e abram na página 43, tá? A semana passada demos início, à nossa 7ª unidade. E nela já inicia com um título, uma frase bem chamativa. Eu me alimento bem. E essa, como eu disse a vocês a semana passada, essa frase ela já chama muita atenção e traz uma reflexão, para que possamos parar e pensar: eu me alimento bem realmente? Estou me alimentando bem? Como é que está a alimentação de vocês nessa quarentena, tá? E após essa reflexão, vamos lá, para o nosso estudo de hoje. Vocês já fizeram essa atividade, texto 1, no livro de vocês, na semana passada. E já fizemos a leitura desse texto, Eu deixei apenas essa atividade para que vocês, lessem, conhecessem o texto e investigassem que tipo de texto é esse, tá? Para que possamos fazer a nossa atividade de hoje. E nesse primeiro momento, esse texto, desse nosso primeiro momento da atividade, ele tem o título Receita de Pão. E falando sobre receita, o que vem na nossa cabeça? Uma receita que tem, que inicia com os ingredientes que vamos utilizar para fazer alguma comida, a nossa receita, ela tem o seu modo de preparo, ela explica bem direitinho como é que vamos preparar essa nossa receita. Só que esse nosso texto, ele não tem os ingredientes e nem tem o modo de preparo. Ele realmente é uma receita? E ficou essa reflexão para vocês, para vocês pensarem e entenderem se realmente se era um texto, uma receita. Porque uma receita, ela é sim um texto, como um texto de uma fábula, como um poema, como o nosso cordel. Então, existem vários tipos de texto, como eu já falei para vocês. Então, a nossa investigação é de interpretar que tipo textual é esse, já que ele não tem nem falando sobre os ingredientes e nem falando como é o modo de preparo desse pão, É receita de pão. Bem, e por que não existe isso? Porque o nosso texto, ele é feito, ele é estruturado, a forma que apresenta, a forma que ele está aqui, ele está no formato de prosa e versos. E qual texto é desta forma, É os nossos textos poéticos, é os nossos poemas. Por isso que eu deixei essa reflexão para vocês, para que vocês interpretassem que tipo de texto a gente está trabalhando, tá, pessoal? E bem, para conhecermos mais um pouco do nosso texto, vocês vão fazer as atividades da página 43 e 44, tá? Até vocês vão fazer o nosso Conhecendo o Texto, tá? E também o nosso Aprendendo um pouco mais. Por que é importante fazer esse Aprendendo um pouco mais? Porque sempre estamos revisando nesta parte conteúdos, assuntos que já foram estudados até aqui, tá? Então, por isso é importante sempre fazer essa parte Aprendendo um pouco mais, para revisar, E esse nosso Aprendendo um pouco mais, ele fala a utilização correta da crase nas nossas frases, A crase é aquele acento que está presente sempre na vogal A, e a utilização, do C cedilha, a escrita correta da utilização do C cedilha, tá certo? Então, vocês vão trabalhar, conhecendo um pouco mais o nosso texto, e que é essa atividade, e aprendendo um pouco mais, que é a utilização da nossa crase e do C cedilha, tá certo, pessoal? Só será essa atividade, do nosso livro. E agora vamos para o nosso segundo momento de atividade, tá bom? Bem, amanhã, dia 11 de agosto, é comemorado o Dia do Estudante.
Sim, a comemoração do dia de vocês, né? Dia do estudante. Para comemorar esse dia, tem um textinho, né, na nossa folhinha, que foi para vocês, que será entregue na escola, e nela está um textinho falando sobre o dia 11 de agosto, dia do estudante. Então, o que será feito nessa nossa atividade? Uma atividade onde vocês vão falar, vão contar o que é ser estudante. Para vocês, qual é a importância de ser estudante? O quanto é bom ser estudante. Então, vocês vão falar sobre a experiência de vocês como estudantes, tá certo? E, desde já, quero deixar, né, o parabéns para vocês, estudantes, que sintam-se todos abraçados. Todos vocês são muito importantes. Ser estudante é uma construção de saber, de conhecimento, de vocês entenderem um pouquinho sobre como é o nosso mundo, de como é feitas as coisas, né? Não é somente aprender conteúdos, porque vocês precisam passar numa prova, mas de sempre ter um conhecimento a mais. E todos vocês têm esses conhecimentos, tá certo? E são crianças que estão nessa construção do saber. Então é importantíssimo essa data comemorativa, né, para levarmos um pouco desse pensamento de que por que somos estudantes. Ser estudante é uma coisa contínua, é algo que vai continuar na nossa vida por mais que a gente já esteja formado na escola, na universidade, já esteja trabalhando. Mas ser estudante é sempre estar estudando, à procura de conhecimento, desde um livro que você lê, desde um jornal, desde pesquisas que fazemos para ficarmos atualizados das coisas que acontecem no mundo. Então, ser estudante é isso, é sempre estar à procura de novos conhecimentos, de saber novas coisas, não importa onde seja, mas é a procura de sempre saber um pouco mais, tá certo? E para encerrarmos, né, esse nosso dia de atividade, eu peço que vocês construam esse textinho. Precisa ser um texto grande, mas que vocês contem a experiência. Se vocês gostam de ser estudantes, de ser essas pessoas curiosas, de conhecer mais, de saber mais, tá certo? E pintem aquele desenho que eu coloquei no final da nossa atividade, tá certo? Então, um parabéns antecipado para vocês. Que vocês aproveitem muito essa data, né? Que é para mostrarmos o quanto é importante sermos estudantes à procura de novos conhecimentos, tá bom, pessoal? Então, um cheiro para vocês e até a nossa próxima aula. Tchau!